Salve pessoal, tudo certo? Domingo agora temos a prova então de natureza no Enem, uma prova que é importante para qualquer aluno desse país, né? Bom, em relação à biologia, o que a gente espera é uma prova extremamente interpretativa, com textos, gráficos, tabelas, análise de experimento. Fique esperto com o comando que as questões dão, porque assim a gente pode escolher sempre a melhor alternativa para responder a esse comando. Em relação aos temas mais cobrados, fica sempre muito esperto com a ecologia. Desde a ecologia tradicional, cadeia alimentar, teia alimentar, ciclos biogeoquímicos, até os desequilíbrios ambientais que eles são extremamente explorados na prova. Nutrição é bem importante, fisiologia celular é extremamente relevante, a genética molecular e biotecnologia. Hoje eu queria lembrar com vocês dois processos bioenergéticos que acontecem na célula: o processo de fermentação e a respiração aeróbica. A fermentação é um processo anaeróbico em que a molécula de glicose que chega até as células, ela tem suas ligações químicas desfeitas. Essa quebra de glicose permite a produção de ATP para o metabolismo celular. Na fermentação, essa quebra para a produção de ATP ocorre na ausência do oxigênio. Existe um tipo de fermentação extremamente importante, que é a fermentação alcoólica. A glicose ela sofre uma quebra, geram-se piruvatos. Os piruvatos eles são transformados em álcool etílico e CO2. Já o outro processo de fermentação importante é a fermentação lática, em que da mesma forma a glicose é quebrada na ausência de O2, geram-se piruvatos, né? E esses piruvatos são transformados em ácido lático. Nesse processo não há produção de CO2. Aqui embaixo, pessoal, tem uma tabela comparativa entre os processos de fermentação alcoólica e lática. A fermentação alcoólica é realizada por leveduras, tem um grupo de fungos chamado Saccharomyces cerevisiae, que são bem importantes. Então essas células pegam a glicose e transformam em álcool etílico. Óbvio que esse processo tem importância comercial, industrial. A gente gera bebidas alcoólicas como a cerveja, o vinho, a gente produz o pão a partir de fermentação alcoólica e o próprio etanol combustível que a gente coloca no motor do nosso carro. Já a fermentação lática, ela ocorre em bactérias. As bactérias que fazem a fermentação lática são os lactobacilos, famosos por estarem lá no Yakult. O Yakult é um derivado do leite. No processo de fermentação lática, o ácido lático gerado, ele faz com que as proteínas do leite desnaturem. O leite talhado nos permite produzir os derivados do leite. Lembrando também que a fermentação lática acontece nas nossas células musculares, né? No processo de fadiga muscular, quando falta oxigênio para as fibras musculares trabalharem durante a atividade física, há uma fermentação lática sem o oxigênio e o ácido lático gerado causa dor muscular. Importante lembrar, pessoal, que a fermentação ela não tem organela citoplasmática envolvida. É um processo que acontece no citoplasma, no hialoplasma, no citossol da célula, diferente da respiração aeróbica. A organela associada à respiração aeróbica é a mitocôndria. O processo começa com uma glicólise ainda no hialoplasma. Os piruvatos gerados entram na matriz mitocondrial e participam do ciclo de Krebs. Nesse processo são gerados uma série de moléculas que contêm energia, especialmente NADH2 e FADH2, que transportam hidrogênios até a crista mitocondrial. O bombeamento de hidrogênios por espaço entre as membranas da mitocôndria permite que depois uma enzima chamada ATP sintase devolva os hidrogênios para dentro da mitocôndria. Esses hidrogênios eles são recebidos pelo oxigênio, então a gente está falando de um processo aeróbico, e isso permite a produção de muito mais ATP. A diferença de saldo energético em ATP para células entre a fermentação e a respiração aeróbica é absurdo. Em processos de fermentação, a cada glicose consumida no processo, são produzidos em geral 2 ATPs. Já no processo aeróbico de respiração, com a participação da mitocôndria trabalhando normalmente, são gerados de 36 a 38 ATPs por molécula de glicose. É um processo muito mais eficiente. Portanto, segundo a seleção natural, né, foi selecionado. A maior parte da natureza viva no planeta é aeróbica. É isso, pessoal. A bioenergética celular é um tema extremamente frequente. Não esqueça da respiração, da fermentação, mas também da fotossíntese, né? A fotossíntese também é um processo bioenergético, nesse caso de fixação de energia em matéria. A produção da glicose pelo vegetal vai acontecer. Espero que você faça aí uma boa prova no próximo domingo. Tamo junto, hein?